Oi! Ao longo desse vídeo a gente vai explicar alguns fatores muito importantes que você tem que saber sobre a crase, por exemplo, as principais regras, quando usar, quando não usar. Então, para começar, eu vou falar sobre as regras mais importantes. A primeira delas é que a gente deve usar crase antes de palavras femininas. Por exemplo, na frase vou à padaria. A crase ela vai servir para evitar que se escreva vou à padaria. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. E como padaria é uma palavra feminina, antes dela a gente colocaria um artigo a, ou seja, vou à padaria. Então, para evitar essa repetição, a gente coloca a crase no a. Mas alguns exemplos dessa regra seriam: muito açúcar faz mal à saúde, vou à praça e já volto. Outra regra seria na indicação de horas, ou seja, a gente vai usar a crase quando vai se indicar um horário. Por exemplo, a aula começa às 8 horas, ela trabalha das 8 às 6. No entanto, quando a gente fala em horas contadas, a gente não usa crase. Por exemplo, as 2 horas de aula pareciam não ter fim. Nesse às 2 horas de aula, a gente não vai colocar crase. A crase também não pode ser usada se antes das horas tiverem preposições após, desde, entre, para. Por exemplo, venha após as 2 horas. Esse às 2 horas não vai ter crase. Próxima regra seriam nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas. Bem importante citar isso. Por exemplo, falaremos à noite. Às custas dela ficou de castigo. Chorava de rir à medida que falava. Então, para ficar mais fácil a identificação, são locuções adverbiais. À direita, à esquerda, às vezes, à tarde, à noite, enfim. São locuções prepositivas, às custas de, à exceção de, à proporção de. E são locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que. E a última regra, e que é um pouco mais complicada, porque normalmente ela vai estar subtendida, é antes da expressão à moda de. Por exemplo, fez um gol a Pelé. Fez um gol à moda de Pelé, seria, né? Então tá subtendida na frase. Esse a Pelé vai ter uma crase. Gosta de poemas a Drummond. Seria, gosta de poemas à moda de Drummond. Então esse a Drummond vai ter um a com crase. Veste-se a Chanel. E daí seria, né? Veste-se a moda de Chanel. Esse a vai ter crase. Então, mesmo se tiver subtendida essa expressão a moda de, a gente tem que colocar crase no a que vai anteceder essas palavras. Então, quando não devemos usar a crase? Antes de palavras masculinas, como João tem um carro a álcool. Antes de verbos que não indiquem destino, estava disposto a salvar a princesa. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, eles deram o troco a ele. E antes dos pronomes demonstrativos, esse, essa, este, esta e isso, era a isso que nos referíamos. Todos esses exemplos, o a não tem crase. E tem exemplos, e tem casos também onde a crase é facultativa, como antes de pronomes possessivos femininos. Vamos à minha loja ou vamos à minha loja com crase. Antes de nomes próprios femininos. Enviei presentes a Maria ou enviei presentes a Maria. A com crase. Depois da preposição até quando está antes de substantivos femininos. Vou até a escola agora ou vou até a com crase escola agora.